A função da cerimônia de abertura da final do campeonato é basicamente fazer uma celebração, é também passar uma mensagem de bem-vindo para quem está assistindo o show e para quem está ali no ginásio, e principalmente tem a função de criar uma imersão. É sempre legal você ter uma abertura para ela trazer um pouco do clima da competição, da rivalidade dos times e também, de alguma forma, homenagear o ano, o campeonato, toda a saga que foi até chegar aquele dia, né? Então ela tem esse papel de fazer um resumo e também, ao mesmo tempo, celebrar e empolgar as pessoas, os torcedores. Todo o conceito musical da abertura desse ano, ele foi inspirado na terra de Aionia, que é a terra dos nossos personagens, da Kali e do Zed. A gente considerou a Aionia nesse trabalho como se fosse uma grande terra ancestral, oriental, algo como se países como Japão, China, Coreia, como se eles tivessem derivado dessa grande terra ancestral. Então, com isso, a gente pensou em trazer os instrumentos orientais para fazer parte desse ato 1 e construir com eles essa linguagem junto com o tema do CBLOL, né? Mas agora com essa roupagem oriental, tentando trazer todo o clima, a ambientação, mais misturado com algumas coisas de trap, música eletrônica e culminando ali no grande tema do CBLOL, que é o que as pessoas estão esperando pro ato 1. Na composição da música, a gente usou diversos instrumentos dessas culturas orientais, instrumentos de sopro, de corda, de percussão, mas a gente chegou à conclusão que era legal focar em alguns deles, que eles passavam as cores certas para cada momento da música. Os instrumentos eram o koto, o shamisen, o shakuhachi e o fue, que são as flautas orientais, o erhu e o yanqing. Esses instrumentos orientais, eles têm algumas características que a gente precisa estar atento na hora de compor. A mais importante delas sendo a afinação, né? A gente não conseguiria trabalhar em todos os tons e, ao mesmo tempo, o tipo de música que a gente queria fazer, misturando com o eletrônico e o trap, também tem uma certa afinação apropriada. Então precisou combinar essas duas afinações e achar um lugar comum para que esses dois estilos casassem. A gente foi atrás de músicos brasileiros, especialistas nesses instrumentos, para poder gravar e para poder levar para o palco também. Nesse processo todo, rolou uma troca muito legal com eles, porque são instrumentos que não são usuais, que a gente não está acostumado a ouvir. Foi muito legal fazer essa troca com eles para a gente poder aprender também um pouco sobre instrumentos e sobre esse universo de instrumentos orientais que a gente não conhecia antes. A principal coisa que a gente teve que tomar cuidado foi de poder fazer uma pesquisa, primeiro da sonoridade desses instrumentos, né? Porque quando a gente não tem, por exemplo, um conhecimento muito grande até sobre um estilo musical, sobre um instrumento, a gente tem que primeiro entender qual é a sonoridade daquele instrumento e qual o melhor jeito de captar aquele instrumento dentro de um estúdio, né? Para esse segundo ato da apresentação, uma das nossas grandes missões foi descobrir como trazer essa estética oriental, todos os instrumentos que já estavam sendo usados antes, como trazer eles para a segunda música e como eles se comportavam em conjunto com algumas coisas que a gente tinha que ter na música, como um beat muito forte, um riff de guitarra e baixo, todos os momentos diferentes para a construção da narrativa e principalmente como é que eles grudavam com a estética do Marcelo D2 e do Young Buddha. Então, tendo esses dois artistas, a gente sempre tem essa ideia de misturar o mundo deles, mas também tentando trazer a linguagem do CBLOL. E aí, da parte do D2, claro que tinha que ter guitarra, bateria, enfim, toda a coisa do rock. Foi incrível ver de perto esse processo do Marcelo trabalhando, pedindo sugestões, todas essas trocas que a gente teve o processo inteiro, trabalhando em conjunto, para que a gente chegasse num resultado que fosse legal e especial para a comunidade. Ele é uma pessoa muito criativa, ele entrou aqui, deu milhões de ideias para a letra, fez muitas coisas de voz que a gente não tinha pensado e ele sugeriu e ficou super legal. Além dos instrumentos orientais que já vinham tocando na primeira parte da apresentação e dos nossos artistas, outro elemento muito importante para formar toda aquela cola, essa linguagem um pouco mais moderna e mais urbana, era o conjunto de guitarra e baixo.
a gente fez todo um trabalho de pesquisa, a gente se inspirou bastante em algumas bandas do final dos anos 90, que eram bandas que trabalhavam muito essa questão do efeito, né? Tinham efeitos muito presentes nas músicas, tinham ruídos muito presentes e ruídos usados de uma forma muito musical. Eu recebi as linhas de baixo, que era basicamente a ideia principal de como a música deveria ser, né? De como o riff deveria ser, e a partir dessa linha de baixo eu comecei a trabalhar as guitarras em cima, né? Comecei a buscar sonoridades específicas, comecei a trabalhar com ruídos para trazer as referências que a gente pegou para nossa música. E pensando que a gente ia ter o D2 na segunda parte da música junto com o Buda, a gente pensou em trazer também essa estética sonora para favorecer também o D2 na performance dele e no que ele pensava em passar na trilha do CBLOL desse ano. Durante uma dessas reuniões de processo, de criação que a gente teve com a Riot, surgiu uma ideia de ter uma coisa muito especial na música, que era o scratch. Por uma sorte, a gente esbarrou no trabalho do Ronan. E ficou muito certo que ele era o cara perfeito pra gente ter na música. A gente conseguiu trazer no Scratch alguns elementos que a gente costuma usar em outras aberturas. Ali nos Scratches a gente tem frases e gritos do Zed, da Akali, poderes da Akali, do Zed. Todos eles serviram como base para ele poder fazer os Scratches na música. Então, de um jeito ou de outro, a gente conseguiu trazer de novo esse universo do League of Legends para dentro da nossa música. Outro elemento muito legal do segundo ato foi o coro. Já existia a ideia de ter um coro e a gente não sabia onde encaixar. E aí surgiu essa ideia de ser o coro do Pei, que é um grito que a torcida já faz. E a gente apostou nessa ideia pensando que a galera poderia gritar isso no dia, poderia cantar isso no dia. O Marcelo chamou o pessoal para cantar e a galera cantou o Pei junto. Foi um dos momentos mais legais, assim, dos pontos altos da apresentação. Além de todo o aprendizado que esse tipo de trabalho traz, essa cerimônia foi especial pra gente por diversos motivos. Tanto pela oportunidade que a gente teve de viajar com os nossos amigos da Riot pro Recife, o fato de a gente ter conseguido trabalhar com músicos incríveis, especialistas nos seus instrumentos, a oportunidade de ter trabalhado com artistas icônicos e a felicidade que a gente teve de poder levar pela primeira vez uma abertura musical para o Nordeste. Que pra gente da M2 é sempre um prazer trabalhar com a equipe da Riot, com esses músicos tão incríveis, esses artistas tão icônicos e ter essa oportunidade de construir alguma coisa com um significado, alguma coisa especial para a comunidade.